Vamos tentar entender aqui agora, gente, dentro de uma perspectiva que é a Torá. A gente viu lá que os espias, é aquele único versículo que está lá, que Moshe dá ordem para eles viajarem no deserto, e a gente ficou estudando isso até agora, e chegamos aqui que o Moshe estava falando de mundos espirituais superiores. Ele recebeu essas mensagens que não tem nada a ver com espia, não tem nada a ver com ir no deserto nenhum, não tem nada a ver com isso, somente nos mundos espirituais. Aqui é onde o Eterno está. Aqui o Eterno está aqui. Aqui é a primeira letra, Yud. Aqui é a letra Re. Aqui é o Deus desse próximo nível. Por quê? Um nível vai criando o outro. Aqui está uma somatória de todas as almas, os ticões. Se você procurar aqui Hitler, ele estava ali também. Ele saiu dali. Essa alma saiu dali. Gengis Khan saiu dali. Todas as almas, elas saem dali. Existem alguns processos aí que a gente vai entender depois que vai mudar um pouco algumas situações. Mas veja, o que esse nível superior ele desejou? Ele descompactou o humano, ele fez vários pequenos vasos, essa alma foi dividida em milhões e milhões de fragmentos e vieram aqui para esse mundo. Esse mundo aqui é só recepção. Ele é só recepção. Mas o Gan Eden, quando acontece o pecado, ele estava exatamente aqui, ó, onde estavam todas as almas. O Gan Eden ele não está no nosso nível. Ele está aqui. Por quê? O pecado de Adão e Rava foi aqui dentro. Então, as almas, elas estavam todas aqui em cima. Aqui em cima não tem nada a ver com religião. Por quê? Porque todas as almas estão aqui. Qual é a religião da alma? Nenhuma. Qual é o grupo que a alma vai se unir? Não é nenhum. Todas as almas, Adão e Rava, que formou todas as almas, estão aqui dentro. Tá vendo? E aí o que acontece? Aqui é a unificação de todas as almas. O que essas almas estão fazendo? Elas estão vindo para o nosso mundo, entrando num corpo, e todas as almas foram criadas aqui nesse sistema, não é? Não são esses planetas, tá, gente? A gente tem essa logomarca, a gente botou os planetas, mas não são esses planetas, são níveis espirituais muito elevados, muito fora da consciência da humanidade. Todas as almas vêm aqui de Binah. Aqui tem o conjunto em Zoom, que a gente estudou, que é a criação de todas as almas. A alma, ela é pura doação, ela não é recepção. Ela desce já com uma missão para cumprir nesse plano aqui. Por exemplo, o ser humano não escolhe nada. Hitler não escolheu ser Hitler, mas ele foi seguindo o que a natureza foi impelindo ele a ser. Então, ele poderia ter escolhido como ele usaria toda essa guevurá que ele tinha. Poderia usar para o bem, mas ele usou para aquilo que ele achava que era o bem. Por quê? De uma certa forma, ele era religioso, ele era ligado ao cristianismo, ele odiava os judeus, mas não somente os judeus, mas os negros, os homossexuais, as pessoas que eram deficientes mentais, eles matavam, tudo isso ele queria exterminar do mundo, porque na visão dele, tudo isso aí era fraqueza, né? Então mas ele já veio com a missão pré-determinada lá de cima. O que essas pessoas fazem? Elas entram na árvore que eles vão receber tudo e se funde a essa árvore de Esav, como a gente estava vendo, e a pessoa só vai descendo, ou seja, o Yesod dele é só desejo de receber para si, todas as sefirotes vão ficar de cabeça para baixo. A pessoa, ainda que ela não perceba, ela é 100% recepção. Você está entendendo? Ela é 100% recepção, e esse 100% de recepção que ela é que vai afastar ela do Criador. É assim que funciona. Então, vamos lá. Todo e qualquer grupo que se separe de outras pessoas, eles são um grupo que estão dividindo a humanidade. E aí o que acontece? Estão fazendo um corte na pele do nosso querido Adão. Quem é Adão? Somos todos nós. Quem é Rava? Todos nós.
É o conjunto de corpos da humanidade. Somos todos nós que estamos nesse mundo, fazemos parte da mesma alma. A partir do momento, há 2000 anos atrás, que surgiu essa questão de dividir a humanidade através dessa questão de povo, de religião, o que aconteceu? A gente se dividiu mais ainda do que era dividido. E a coisa foi tão séria, mas tão séria, que houveram muitas mortes. Mas por que essas mortes aconteceram? Porque não entenderam essa Torá. As pessoas não entenderam essa Torá. Elas pegaram uma Torá e quiseram transformar a Torá em algo que ela não é, em histórias reais, porque não escutaram os cabalistas, não deram atenção para o que estava implícito no texto, botaram os dogmas religiosos acima, muito acima do que é a Torá, e aconteceu tudo isso que nós estamos vendo agora. Houve uma separação do que era muito elevado, e aí, então, a gente acabou desconectando esse corpo que está lá em cima, está vendo? Rav e Adam. A gente tem aqui, ó, receber e doação, que está dentro de cada ser humano. Esses mundos foram desconectados aqui de cima. Ó. Todas as almas vieram lá de cima e ocuparam um corpo, porque essa era a intenção do Eterno. Mas esse corpo que está aqui era todo o corpo supremo que tinha aqui. Então, esse corpo estava aqui em cima representado. Quando a gente está falando de Rohimá, Biná, a gente está falando das almas superiores. Então, veja que complexo que é para entender isso. Essas almas que eram uma só, elas se desfragmentaram em bilhões e bilhões de desejos e chegaram no nosso mundo. A única meta que nós temos é entender a Torá, Cabalá profundamente e reunificar todas as almas. Como vai se reunificar todas as almas? Através da Cabalá, ensinando as pessoas a perderem o desejo de receber somente para si mesmo. Para que somente assim elas vão acoplar as outras almas, somente assim as outras almas vão acoplando uma a outra e a gente chega ao eterno. Se não houver unidade, amor verdadeiro, por isso que eu falo, o nosso primeiro projeto é que o grupo se ame profundamente, as pessoas se amem profundamente, que elas criem um vínculo de amizade, que elas não sejam, a gente tenta, né, que as pessoas não sejam como na igreja, que elas só se veem ali naquele culto, não, que elas comecem a viver como comunidade. É lógico que não precisa certas coisas da sua vida você participar. Tem coisas que não, tem coisas que não tem necessidade de você trazer para o grupo, né? Porque, por exemplo, dificuldade, todos nós vamos passar. Se a gente começa a trazer dificuldade, o que vai acontecer? A gente vai acabar, daqui a pouco, sei lá, vai ficar estranho, né? Não é porque, muitas vezes, não é que a pessoa, por exemplo, ela está com a necessidade em alguma coisa, e aí a gente não pode ajudar, a gente fica chateado com isso, porque só fica a dor. Mas, às vezes, se a gente puder ajudar, seria ótimo, né? Mas, às vezes, a gente não pode ajudar e, às vezes, a gente fica até um pouco sem jeito, né? De falar, poxa, eu não estou podendo te ajudar agora, mas a gente queria. Então, é complicado. Mas, assim, que todo mundo pudesse ajudar todo mundo. Isso se chama, na Cabalá, de garantia mútua. Toda a humanidade, se houvesse uma garantia mútua, não é? As pessoas mudariam seus conceitos quanto à Torá. E é por isso que a gente está fazendo esse estudo. Isso tem que acontecer. E como que eu faço isso? Pedindo muito a Deus. Hashem, deixa eu amar como o Senhor ama, deixa eu amar o meu próximo, deixa eu me desenvolver com o meu grupo, eu quero amar as pessoas que estão ali, dali eu vou aprender a amar outras pessoas, então tudo começa pelo grupo. E aí a gente, se um dia der, a gente vai fazer mais grupos, separar mais grupos, né? Tudo é muito inicial, a gente sabe que tem pessoas que estão estudando aqui há muito pouco tempo, tem gente que eu conheço há menos de um ano, ou desde a época que eu vim aqui para o Rio de Janeiro. Então, mas o nosso trabalho ele já é antigo, ele já é muito antigo, ele já tem muitos e muitos anos e dentro dessa caminhada.
Então, veja, agora a gente chegou aqui na palavra Sheva, né? Está aqui, ó, vamos dar uma olhada mais de perto. Não Sheba, mas Sheva, porque não tem um ponto aqui dentro, não tem um dagesh, e aí então é Sheva. Então, veja, essa palavra Sheva, ela pode ser chamada de Shabá. Lembra muito algumas pessoas falando Shabat, né? E aí esse Shabat ele tem alguns significados, como a gente vai ver aqui. É através dos significados que a gente vai chegar na verdade, ó. Quer dizer, ó, fazer 7, olha, é isso que a gente fala. Fazer o ciclo de 7 é subir 7 sefirotes. Então, cabe dentro do nosso texto essa parte aqui, ó, fazer 7 a si mesmo, tá vendo? Ó? Completar as 7 sefirotes em si mesmo. A si mesmo. Então, veja, eu tenho que completar. Como que essas sefirotes são completadas? Como no mundo lá de cima. O mundo lá de cima é só doação. Ele não pede nada de mim. A única coisa que ele pede é sinceridade para que eu chegue lá, né? Repetir-se uma declaração 7 vezes, ou seja, replicar-se, ou vamos colocar assim, essa palavra vai gerar a palavra Sheva, né? Raiz primária, suporte, também é um nome de um sinal maçorético. A gente vai fazer um estudo profundo de sinal maçorético dentro da Torá, entender esses sistemas. Então, veja, ó, raiz primária, suporte, pode ser completo, mas usada apenas como denominação. O que pode ser aqui? Vamos entender. Ó. Pode ser um número cardinal, né? Um número primo, pode ser 7, está meio espanhol aqui, como no número sagrado completo, também advérbio, 7 vezes, e pode ser semana, pode ser número, pode ser tudo isso. Então, veja só, tudo isso cabe dentro dessa forma da gente entender a Torá. Então, a gente tem ali o nome Shavá, a gente passou por esses 2 processos, vamos subir e ver se tem como ter mais processos dentro desse nosso sistema. Vamos para o número 3 aqui. Então, veja, ó, eu tenho aqui também essa palavra, ela pode significar bate, ou bete, né? Vamos ver aqui mais de próximo para mim ver, bate. Então, veja, filha, usado mesmo sendo no sentido amplo de outros termos de relacionamento, literal e figurativo. Então, pode ser tanto filho literal como também figurativo. Também significa, olha lá, aldeia, cidade, donzela, filha, habitante, menino, mulher, mas eu escolhi aqui um termo que é bem usado por nós, menina dos olhos. Ai daquele que toca na menina dos olhos do Eterno, não é isso? Pode ser também nora, galinha, pintinho, vila. Esse sistema também pode gerar a palavra baná. Baná é pedreiro, lançar uma fundação, construir, construtor, né? Fabricar, fortificar, fazer ter um filho, trabalhar, tudo isso, né? Professor, ó, eu fui escolhendo aqui, né? Ter um filho, professor, trabalhar, reconstruir, reparar e restaurar. O que a gente está fazendo dentro das nossas almas? A gente está reconstruindo essa Torá. E o nome Bate ou Sheva, a gente já viu que existe uma Bate Sheva, não era a esposa de Davi? Não era isso? E o seu nome era Bate e Sheva. E, na verdade, não tem nada a ver, exatamente nada a ver, com aquela história de que Davi casou com uma mulher chamada Batsheva, mas a filha do Sete. Ou seja, é um sistema espiritual que nós temos que entender profundamente. Então, esse sistema espiritual é chamado de Sheva, ou sete, ou a retificação dos 7. Veja, ficou totalmente diferente. A gente sabia que era uma coisa e imaginava uma coisa, mas é totalmente diferente. E agora, o que eu faço? A gente vai reconstruir, a gente vai falar, olha,
Batsheva não é aquela história que todo mundo está acostumado e que, às vezes, a gente falou também no sentido mais figurativo, a gente sempre usou o nível mais peixe, porque vai ser necessário também, quando vocês tiverem, né, já instruídos a ponto de dar aula, vocês vão ter que fazer uma construção na cabeça do aluno de vocês. Vocês não vão poder chegar para a pessoa e falar assim, Batsheva não existiu, isso aí, não é, e falar que é assim. Você tem que construir na cabeça dos seus alunos, ou na cabeça das pessoas que vão se agregar, que isso é um sistema espiritual. Veja a mão de obra que a gente tem, o trabalho que a gente tem para explicar tudo. E aí, então, você vai entender que, na verdade, olha, tudo isso que estava falando ali, Sheva, né, eles foram ali, Sheva, Shanim, 7 anos, e que, no sentido maior da palavra, a gente está construindo um sistema espiritual. Cada pessoa, apesar de estar num grupo total, ela tem que construir o seu mundo espiritual. Imagine se a gente hoje pode construir um mundo espiritual onde a gente pode trazer esse ensinamento para todo mundo. Todo mundo aprendendo, todo mundo ensinando, todo mundo amando de verdade, sem o interesse de receber para si mesmo. Eu estou vindo para somar, eu não estou vindo para subtrair. Axé, eu estou chegando aqui para somar. Eu não estou vindo para subtrair. Não estou vindo aqui para falar mal do meu irmão, estou vindo aqui para entender o meu irmão, para doar para ele tudo que eu posso, o melhor que eu posso. Então, isso é um sistema chamado Batsheva, que pode ser fazer a si mesmo 7 vezes, pode ser se construir, você se transformar, a menina dos olhos, é esse sistema, onde nós podemos nos agregar. Então, eu vou ter que ser um pedreiro, eu vou ter que construir, eu vou ter que ter um filho, são os próximos estágios que eu vou gerar, eu vou ser um professor, eu vou trabalhar, né? Eu vou reconstruir, eu vou reparar e vou restaurar tudo aquilo que foi me ensinado errado. E aí eu saí daquela situação de que Batsheva, o Davi estava olhando uma moça nua, e aí ele ficou, né, interessado ali, e etc. É toda uma construção muito diferente. Porque lá eles vão acusar... Imagina esses caras aí acusando o rei Davi. Meu Deus do céu. Não sabe nem quem era o rei Davi. Aí chega lá e fala que o rei Davi era adúltero. Olha quanta palhaçada, quanta bobagem é falada aí, porque eles pegaram a Torá, eles traduziram a Torá e falaram que aquilo é verdade. Por isso que eu falo para as pessoas o seguinte, olha, quando você pegar um texto que o cristão, o muçulmano está falando alguma coisa, procure analisar o texto cuidadosamente. O que as pessoas fazem? Elas não leem o texto, ainda pegam um pedacinho, leem aquele pedacinho e é isso mesmo. Está escrito lá que não sei quem ia ter um filho de uma virgem e tal, e rapaz, e isso traz uma confusão na cabeça das pessoas, porque a maioria das pessoas não leem. Nós brasileiros temos a mania de não ler. Então, fomos acostumados a ir para a igreja, lá recebemos uma palavra, alguém fala alguma, e é isso mesmo. Ninguém lê nada, a pessoa faz uma pregação, nem tem estudo, é uma pregação bonita. Olha, isso que está sendo revelado, que agora vai acontecer isso, vem para cá, bota a sua mão que eu vou botar azeite, e aí você vai ser abençoado. A pessoa faz isso, acredita, está no estágio de recepção, vai lá e aquele emocionalismo tudo, e não tem nada disso na Torá. Todos nós passamos por isso. Eu também já passei da minha fase de achar que eu era profeta, né? É lógico que as coisas aconteciam mesmo, mas eu tenho que definir. Ou eu fico do lado esquerdo, vendo toda essa presepada, as pessoas usando o nome de Deus e todas as coisas, querendo mostrar poder, né? E aí Deus tem que fazer um milagre a todo momento para mostrar que ele existe. Ou eu venho para a Torá, que é um sistema muito mais puro e muito mais limpo, que não teria causado tanto problemas como a gente, ou eu particularmente, porque sempre eu tive não escolhendo nesse sistema de estar liderando, de estar à frente de algumas pessoas. Então a gente arruma problema para a nossa vida, e arruma mesmo. Então veja,
Aí a gente parte para a parte de baixo. A gente vai agora para a parte final aqui do nosso versículo. Então, eu peguei logo... Aqui eu tenho uma parte final, onde eu nem consegui trabalhar, né? Num beit, no novamente, ni netar. Então, nivenetar. Né? Então, veja, aqui é um outro sistema que eu nem descodifiquei. Descodifiquei isso aqui e preferi partir para esses dois últimos aqui para a gente terminar. Então, aqui eu tenho, ó, lepenei. Lepenei Tsuan. Quer dizer, vai estar dizendo que é um deserto. Mas quando eu pego a palavra penei, eu tenho a palavra panim. Ou seja, vai me parecer que é plural, que Deus tem várias faces. Mas sempre ela vai ser lida como plural, lógico, panim, mas sempre vai estar no singular. Então, ele nunca vai poder ter o som de faces. É sempre, mesmo que tenha essa conotação de faces, é a face. Porque a gente reconhece que tudo vem de um só Deus, como a gente já falou. E a gente vê isso direto lá no livro de Iov, quando ele fala, olha, eu te conhecia só de falar, hoje eu conheço suas panins. Vamos ver lá, hoje eu conheço as suas faces, hoje eu vejo quais são essas faces. Eu vou ver a face de Deus? Não. Os julgamentos que a gente vai passando é justamente se a gente estuda a Torá certo ou errado, se entende em recepção ou não recepção, as pessoas vão passar por esse julgamento do Eterno. E muitas delas vão estar dentro de sistemas aí e não vão entender por que elas estão ali, tá? A gente morrendo, estão continuando os ticunins, enfim. Então, é uma ilusão, né, que a pessoa passa e ela não entende os processos que estão dentro da Torá, que são únicos e os verdadeiros. Né? Então, por que são os verdadeiros? Porque a gente vê dentro da explicação da Torá como tudo funciona. Então, ele diz aqui, ó, quem é este que obscurece conselhos sem conhecimento? Na verdade, falei sem entender. O Jorge já começa a ficar mais tranquilo, né? E de coisa além de mim que eu não sabia. Agora eu falarei, eu vou perguntar a você e você vai me informar. Eu tinha ouvido você com meus ouvidos. Se a gente pega aqui, a gente vê aqui esse sistema, a gente imagina mesmo ouvidos. Mas a gente já viu isso nas nossas aulas de Zohar, que não é muito bem isso. Que existe um sistema chamado Zen, que fala das Sefirot. Se não entrou no nosso canal, vai entrar já. E a palavra Shema, ó, Shema, que está mostrando ali para a gente um sistema de que houve que o Eterno é um único Deus. E então ele fala isso, né? Mas agora eu vejo você com os meus olhos, né? Veja aqui a palavra Eni. Então, mas aí ele está falando isso, é lógico que ele não viu o Eterno. Ele está vendo o julgamento de Deus que vem dos mundos celestes e aí vai vir com essa questão aqui. Aí logo depois a gente tem Tsuan. Tsuan é o nome de um deserto que vai ser chamado na tradução de Tissuar. Vejam, o Sudeste. Então, a gente já sabe que existem direções onde as pessoas podem se basear o que tem na Torá. Vamos aprender sobre isso agora de uma forma direto aqui no nosso Sef Yetzirah. Ó, nesse sistema que nós temos aqui, o eixo vem determinado pela letra neutra Vav. Veja, aqui nós temos um sistema, vamos prestar bastante atenção, tá? Ó, que, na verdade, é a letra Vav. E aí, ele vai ser, né, conforme mencionado antes. O Yud é tese, o Re é antitese. O Vav é a síntese. Cada uma dessas letras vai ter uma probabilidade, uma possibilidade dentro da descrição da Torá. Já que representa a síntese, Vav é, por conseguinte, o ponto zero, que é o ponto do eixo. Então, veja aqui, eu tenho a letra Vav e sempre vai partir dessa questão a minha Sefirot. Então, veja, no primeiro aqui eu tenho a primeira coluna, leste e oeste. Então, veja, nascimento do Sol até o oeste,
Segunda coluna, norte-sul. Eu tenho norte-sul. E aí, a terceira coluna, acima e abaixo. Tá vendo? Ó, vai funcionar assim. Vamos fazer a leitura aqui. Ó. A posição do VAV determina o eixo de cima a baixo está representado pela última coluna. O eixo leste-oeste pela primeira coluna. E o eixo norte sai pelo sul da coluna do meio. Vamos continuar aqui. O que representa acima, segundo Graá, segundo a versão curta, segundo a versão longa, segundo Sadia, segundo Ari, segundo Zorra, e segundo aqui o Tikunei Zorra. Todas essas formulações aqui é aquilo que a gente viu lá em frente, lá em cima. São tidos como direções, mas não são direções. São formações do nome do Eterno. Então, veja, tudo aquilo que a gente viu lá ainda vai ter que dar mais um salto mental para cima para a gente entender. Então, veja. Então, na primeira questão, acima é Yud, Re, Vav. No curta também Yud, Re, Vav. Aqui no longa já vai falar que é Re, Yud, Vav. No Sadia, ele vai repetir o que está aqui no Gra e no curto, Yud, Re, Vav. O Ari, ele vai falar que é Yud, Re, Vav. O Zorra, o Tikunei Zorra, não, o Zorra, né, vai falar que é Yud, Re, Vav, como a maioria aqui dos outros rabinos. Já o Tikunei Zorra, ele vai mudar, vai ser o Vav, o Yud e o Re. Vamos parar aqui, gente, para a gente observar, para não ter problema. Então, eu estou falando de tudo isso aqui, mas isso aqui é só uma configuração para os nomes do Eterno. Está vendo? Então, quer dizer, tudo foi muito bem escondido pelos sábios para que não fosse, de qualquer maneira, achado pelas pessoas. Então, assim vai continuando cada uma dos nomes do Eterno. Eu não vou me delongar aqui, porque senão a gente vai ficar lendo o que a gente não vai entender. Aqui embaixo, né, não vai entender porque não vai gravar. A direção fica, então, determinada assim. Agora, aqui a gente pode falar. Vamos lá. Eles estão em ordem direta, ou seja, Yud e Re, e lá de cima define a direção positiva do eixo, em ordem inversa a Re e Yud. Veja, define a direção negativa. São os mesmos nomes, mas organizados de formas diferentes. O segundo sistema importa o que aparece na versão curta e é usada na maioria dos comentários. Aqui o sistema o que é acima? Yud, Re, Vav. Então está aqui, ó, Yud, Re, Vav. O que é abaixo? Yud, Re e Vav. Yud, Vav e Re. O que é leste? Re, Yud, Vav. Oeste, Re, Vav, Yud. O que é o sul? Vav, Yud, Re. O que é o norte? Vav, Re, Yud. É disso que está se falando. Só que a gente vai vendo isso nas linguagens, tem a linguagem dos números, das direções e da árvore sefirótica. Aqui o eixo é determinado pela letra que aparece na primeira coluna. A indicação é Yud, acima e abaixo. Então, essa letra vai significar acima e abaixo. O Re vai significar o leste e oeste. E o Vav, a coluna sul e norte. Tá vendo? Então, são os nomes do Eterno que está em volta do acampamento. A gente vê em volta do acampamento na história como se Israel tivesse realmente acampado e que botaram o nome do Eterno em volta, etc. E não é nada disso. A coisa é muito mais complexa. A posição das últimas duas letras determina, então, se elas estão em direções positivas ou negativas ao longo do eixo dado. O sistema que aparece na versão longa é muito parecido ao da versão Gra, salvo pela direção acima e abaixo. A gente vai entender tudo isso. Examinando cuidadosamente, tem-se a suspeita de que se tratava originalmente do mesmo da versão Gra, mas com as duas primeiras combinações confundidas, essa tese se vê apoiada pelo fato de que a permutação Yud, Vav, Re aparece repetida. Então, vamos lá. Agora a gente partiu para as Sefirot. Hesed. Toda vez que a gente vê a direção sul, a gente viu lá a direção de Tsoar, não é? E ele estava numa direção. Então, lá ele vai estar representando uma Sefirot. Hesed, sempre que eu ver sul, vai estar à direita, vai ser Yud, Re, Vav.
ou Yud, isso aqui é o Ari. No Zohar também vai ser como o Ari quis, e aqui no Tikunei Zohar também. Então, toda vez que eu ver Hesed, eu estou vendo Yud, Re, Vav. E quando eu ver Gevurah, vai ser tido como norte, esquerda, e vai ser Re, Vav, Yud. Re, Vav, Yud e Re, Vav, Yud. Tiferet vai ser falado que é leste, então vai ser a frente. Tudo isso em relação à organização do que nós conhecemos ali como mexicano. Então, isso é uma metáfora, Então, eu tenho à frente, eu vou ter Vav, Yud, Re, Vav, Yud, Re, nas versões vão ser tudo iguais. Netza, então, quando eu falar acima, agora não é algo aqui no nosso plano, é algo que eu vou para cima. Então, eu avanço para cima. Então, esse sistema é chamado Netza, é a Sefirá de Netza, que vai ser representado por Yud, Re, Vav. E nas versões vão se repetir aqui. Se eu chego na Sefirá Rod, então já vai ser abaixo. Tá vendo? Então, toda vez que vê, subiu, baixou, foi para o leste, foi para o oeste, se dirigiram para o sul. Não está falando de direções nesse mundo, mas nessas sefirotes. Então, se ele vai abaixo, ele vai para Od. E aí vai estar representado pelo Re, o Yud, o Vav, nas 3 versões. E a gente vai discutir nessa questão. E quando eu falo oeste, né, eu estou falando na costa, lá atrás. E eu estou falando de Esod, oeste, tá vendo? Então, Vav, Rei, Yud. Vav, Rei, Yud. E aqui na última versão, não. Vai ser Yud, Verrav. No Tikunei Zohar. Veja, então, eu espero que vocês estejam entendendo. Quando a gente for ler a Torá, agora a gente vai ter que usar esse sistema. Porque não adianta você pegar lá e ver que eles foram para o sul, imaginar que eles foram no sul em Israel, ou que eles foram para uma cidade lá. Não, aqui a Torá não está falando dessas coisas. Ela está falando do sistema espiritual. E aí ele começa a discutir aqui, né, a questão, né, do Lulav, do Mito, do Radaz, e aonde as direções que você dirigiria isso. E a gente vê a organização do nome do Eterno aqui no acampamento, tá vendo? Então, cada um desses acampamentos vão representar o quê? Hesed, Gevurah, não é isso? Tiferet, Netza, Rod e Esod. É assim que é. Então, veja, leste, oeste, sul, norte, abaixo e acima. Viram? Tudo que a gente está aprendendo é o que está deixado pelos nossos sábios. E aí vai continuar. Vamos descer aqui para a gente entender um pouco melhor, né? Aqui vai falar que o segundo conrém o princípio de uma triada, isso a gente não vai discutir agora, vamos descer. Então, veja, agora eu mudei aqui a minha direção. Dentro dessa direção, eu vou ter baixo, cima, aqui. Deixa eu ver se essa aqui, as 6 direções, aqui mudou um pouco, tá vendo? Acho que aqui ele já está trazendo de outra direção, mas lá seria que aqui é Rod, Esod, enfim. Vamos descer aqui um pouco. Mas aqui a gente tem uma ideia de como funciona essa árvore de direção dentro da Torá. Não tem nada a ver com direções geográficas, mas tem a ver com esse sistema de entender a Torá de subidas espirituais. Então, quer dizer, agora a gente acabou de matar toda aquela caminhada ali dentro do deserto, os espias, enfim. Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Basicamente, é isso. A gente vai ver mais situações, né? E mais direções futuramente. Era só para vocês terem mesmo uma ideia de como tudo funciona. Então, tá vendo? Então, é assim que funciona. Então, quando Deus fala lá, olha, eu vou consertar o deserto tal, ou Bazã, ou eu vou atacar, e é isso, e aquilo. Quer dizer, esse sistema espiritual lá de cima, ele está vindo contra toda a humanidade. E por que é atacado? Porque não está falando a Torá de verdade. Botaram que é uma religião, botaram que é assim e tal, e aquela coisa toda. Vai dar problema? Vai dar problema.
vai dar problema. E aqueles que estiverem também no meio vão passar pelo mesmo problema. Vão sofrer, vão morrer, vão reencarnar para aprender que a Torá não é nada disso. É por isso que Deus está dando a oportunidade de vocês conhecerem essa Torá, conhecerem profundamente. A gente vai pegar essa Torá e a gente vai conhecer ela profundamente. Não precisa vocês se converterem a nada, não precisa vocês ficarem andando enfeitados nem de pavão, nem de nada. O que vocês precisam é ter sinceridade com o Eterno. Não precisa ser outra pessoa diferente, porque quem criou vocês foram o Eterno. Ele fez vocês com seus humores, com as suas alegrias, com suas complicações, com tudo. O que você tem que fazer é amar o próximo como a si mesmo, não fazer o seu próximo o que você não quer que faça a você e amar acima de todas as coisas. E esse é o difícil. Mas se vocês estiverem preparados para fazer isso, a gente está junto. Vamos andar junto nessa caminhada. E hoje, às 4 horas da manhã, para aqueles que realmente entendem a profundidade de como vamos estudar, tudo isso, vamos começar a falar da linguagem do Zohar novamente. Temos muita coisa para estudar, muita coisa. Quando eu falo tudo isso, que eu falo que você não tem que ser religioso, etc., não estou falando que você não tenha que rezar. Pelo contrário, reze 24 horas por dia. Implore a cada momento. Não deixe que a sua boca pare de conversar com Hashem em nenhum minuto. E aí você vai estar falando com ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, com as tuas palavras. Eu nunca falei que você não deve rezar. Eu nunca disse que você não tem que ser uma pessoa espiritual. A única coisa que a gente fala é que a gente tem que se unificar essas almas lá de cima, fazer um conjunto, fazer um todo. E que a religião sempre ela vai dividir. Porque ela, na sua bolha, ela agrega e fora ela segrega. Então, não faça isso. Ame as pessoas como elas são. Às vezes é um pouquinho mais difícil. Às vezes a gente tem alguns problemas, vão invadir o nosso espaço. A gente mantém o nosso espaço. E a gente vai em frente, estudando e entendendo essa Torá. Até que os nossos corpos se gastem nesse deserto. O deserto ele é estéril, ele não tem nada. Então, tudo isso tem que ser feito pelo amor da alma. E aguardar que Hashem possa, se for a vontade dele, consertar as nossas almas e permitir que a gente possa compreender cada vez mais essa Torá. Baby